Agora o Sam Pusher está aqui, ó, entrevista à CNN aqui dos Estados Unidos, Mauro Vieira diz que a agenda do Lula impede um encontro na semana que vem e que entre o presidente brasileiro e Trump, mas o que deve acontecer é um telefonema. Não vai encontrar? Por quê? Tá sem tempo? Sem tempo. Pô, desculpa, tô enrolado aqui, não tenho tempo, minha agenda tá ruim para encontrar o líder do mundo livre, mas eu vou fazer um telefonema. Ora, Lula sabe que seria humilhado no Salão Oval. Empresário do agro, empresário exportador. Lula não quer resolver o seu problema. Porque ele não tem como sentar frente a Trump. E Trump destruiu a narrativa do Lula, ao vivo, na frente do mundo inteiro. Mas o Trump elogiou o Lula, Paulo. Então eu digo a vocês, never split the difference. Anistia ou nada. Como Dom Pedro disse, é independência ou morte. Não tem meia independência. Não tem meia anistia. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Advogada de associação entrega a Paulinho da Força relatório sobre abusos contra presos do 8 de janeiro. A advogada Carolina Siebra, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, entregou um dossiê sobre os presos pelo protesto de 2023 ao relator do projeto de lei da dosimetria. Da Força participou de uma reunião com membros do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira. O PL é a favor da anistia ampla, geral e restrita. Por isso, a sigla levou demandas do eleitorado ao relator. A coluna, Carolina contou que esclareceu dúvidas do parlamentar. Uma delas é relacionada à quantidade de manifestantes na cadeia. Abre aspas. Redução das penas não vai trazer o Clesão de volta, tão pouco tempo que as pessoas perderam presas. Elas já foram punidas por 2 anos e 8 meses, sem nem sequer provas. Quem cometeu o crime tem que pagar, mas dentro dos limites da lei. Fecha aspas, afirmou a advogada. O trabalho reúne dados atualizados a respeito de prisões, condenações e bloqueios de bens, além de uma pesquisa inédita que mostra a posição das famílias em relação ao projeto de anistia no parlamento. A pesquisa realizada pela ASFAV de 12 a 22 de maio de 2025 mostrou que 96,7% defendem uma anistia ampla, geral e restrita, rejeitando alternativas como a anistia apenas para crimes graves. 78% contrários. Simples redução de penas, 81,3% são contrários. Ou propostas parciais que soltem apenas os presos e permitem o retorno dos refugiados, 68,3% contrários. Ou seja, os próprios presos do 8 de janeiro preferem uma anistia ampla, geral e restrita ou nada. Genialidade de Trump deixa Lula nu em plena Assembleia Geral da ONU. É isso mesmo. O discurso de Donald Trump na ONU foi no alvo. Denunciou a censura e a corrupção judicial no Brasil, uma acusação que choca o cenário internacional. Trump expôs Lula ao mundo em razão das inúmeras perseguições políticas e, paralelamente, o convida para negociar. O jornalista Paulo Figueiredo definiu com perfeição a situação. Tem gente tão broxa que entendeu errado o Trump hoje nas Nações Unidas. Eu falei no X, assistam o Trump nas Nações Unidas, porque isso será histórico. Óbvio que eu sabia que ele falaria do Brasil, o que eu não imaginaria é que a surpresa seria melhor do que o esperado. Botem, por favor, o Trump para falar. To defend our sovereignty and security throughout the world, including against nations that have taken advantage of former U.S. administrations for decades, including the most corrupt, incompetent administration in history, the sleepy Joe Biden administration. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others. Vejam o que ele está falando aqui. Isso é o Trump. E isso deveria ter sido o mais importante. Era isso que eu estava falando para vocês assistirem. O Trump está sentado nas Nações Unidas, denunciando a invasão e a perseguição de americanos e outros, com censura, corrupção judicial
perseguição and targeting of political critics in the United States. I have a little problem. e atingindo críticos políticos nos Estados Unidos. Tipo um certo procurador que resolve abrir uma denúncia criminal, e vamos falar rapidamente sobre isso, contra um deputado e um jornalista que estão reclamando do governo brasileiro nos Estados Unidos. Tipo isso. E aqui vem uma parte interessante. I'm saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I Vejam, aqui ele conta as condições do encontro. Não foi que marcaram uma reunião ou nada do tipo. O Brasil é sempre o primeiro a falar, os Estados Unidos é sempre o segundo, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Lula estava saindo, Trump estava entrando. Nós nos vimos, eu o vi, e aí ele continua. saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe? Aqui eu tenho dúvida do que significa o embraced. Eu não sei se o embrace foi um abraço, se foi um cumprimento, se o Trump trouxe ele e deu aquele chega junto aqui, a gente não sabe, tá? I'm going to be saying this in just 2 minutes. But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk. E aí ele fala que vai haver um encontro, e essa é a parte mais maravilhosa de todas, e todos os bolsonaristas e quem quer que seja o cidadão de bem no Brasil deveriam estar radiantes com isso, e eu explico por quê. Like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet. A cara do Lula e a cara do Lula. That's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. But also in the past, Brazil, can you believe this? Unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly. E aí ele olha na cara do Lula e fala assim, o Brasil está indo muito mal. And will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail, just as others have failed. It's true. E aqui eu digo a vocês que o Trump é um gênio. Primeiro, ele abre fazendo uma denúncia da ditadura brasileira, da invasão da jurisdição americana no meio da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em seguida, ele diz, eu gosto muito do Lula, chamei ele para conversar. Mas aí ele diz, lamento dizer, mas o Brasil está indo muito mal e vai continuar estando muito mal, exceto se estiver junto dos Estados Unidos. E pensem, com isso Trump deixa o Lula em uma situação impossível. Lula agora tem que vir para a mesa de negociação, ouvir verdades e negociar algo que ele não tem como cumprir. Não tem como cumprir. Para quem não fez nenhum Mobral de negociação, se você quer analisar se o que o Trump disse foi bom ou ruim para o Lula, vejam quais são as possibilidades que o presidente brasileiro tem agora. A posição na qual ele se encontra. O Lula vai ter que encontrar o Trump. Ele foi convidado ao vivo, em frente ao mundo inteiro, e não vai mais ter como continuar, não vai ter mais como continuar dizendo que o Trump não quer mais garantir a vocês que Lula ouvirá sobre a situação do Brasil com fatos incontestáveis da boca do Trump, como foi o caso da África do Sul. Vejam o vídeo do que o Trump fez com o presidente da África do Sul. President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here. When we have talks between us around a quiet table, it will take President Trump to listen to them. I'm not going to be repeating what I've been saying. I would say if there was Afrikaner farmer genocide, I can bet you these three gentlemen would not be here. Occupied land, that's who we are. What would you like President Ramaphosa to do about the situation I that we've don't just seen know. on the screen? I don't know. Look, these are articles over the last few days. Death of people. Death. But you do allow them to take land. No. You do allow them to take land. Nobody can and then take when land. they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them. No, there is Nothing happens. There is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people.
And we have now The farmers are not visualized. black. The farmers are not black. We- I don't say now- that's good or bad, but the farmers are not black. And the people that are being killed in large numbers, and you saw all those grave sites, and those are people that loved ones going, I guess on a Sunday morning they told me, to pay respect to their loved ones that were killed. Their heads chopped off, they died violently. And, you know, I mean, we're here to talk about it, and I didn't know we'd get involved here, but I will say this, that if the news wasn't fake like NBC, which is fake news, totally one of the worst, ABC, NBC, CBS, horrible. But if they weren't fake news like this jerk that we have here, if we had real reporters, they'd be covering it. But the fake news in this country doesn't talk about that. Entendam, o presidente da África do Sul sentou e achou que ia mentir na cara do Trump sobre a perseguição aos fazendeiros brancos no país dele. Fazer ali uma pose para a imprensa e sair como se nada tivesse acontecido. O que aconteceu foi que o Trump trouxe reportagens que comprovam que o presidente da África do Sul estava mentindo. E ele foi exposto para o mundo inteiro ver. Vejam. Na reunião, o Lula vai ter que dizer ao Trump que o judiciário brasileiro é independente, que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia e que o Brasil quase teve uma insurreição, um golpe no 8 de janeiro. Só que essas foram as mesmas narrativas criadas e usadas contra o próprio Trump por anos. Elas foram criadas para serem utilizadas contra o próprio Trump. E eu posso garantir a vocês que Trump vai estar preparado. Eu posso pessoalmente garantir a vocês que Trump vai estar preparado com as informações para desmentir o Lula. E o Lula vai fazer o quê? Vai dizer para o Trump que se ele estivesse no Brasil ele também teria sido preso no 8 de janeiro? Vai dizer que o Bolsonaro é fascista, assim como o Trump é a nova face do nazismo, segundo o próprio Lula? Vai dizer o quê? Que não existe lawfare? Que o judiciário é independente? E quando ele disser, não, mas eu não posso fazer nada, o judiciário é independente. Sobre o que ele será cobrado? Sobre a anistia. Como você se posiciona sobre o processo do projeto de anistia? Como se posiciona o seu país, o seu partido, a sua base parlamentar? PEC. Então você imagina. É muito simples. Lula hoje vai dormir em uma posição política muito pior do que na posição política na qual ele acordou. Então não há como pintar esse convite ao Lula como uma vitória. Ah, mas o Trump elogiou o Lula. Porra, cara, eu não sei. Agora o Sam Puncher está aqui, ó, em entrevista à CNN aqui dos Estados Unidos, Mauro Vieira diz que a agenda do Lula impede um encontro na semana que vem e que entre o presidente brasileiro e Trump, mas o que deve acontecer é um telefonema. Ah, não vai encontrar? Por quê? Tá sem tempo? Sem tempo. Pô, desculpa, eu tô enrolado aqui, não tenho tempo, minha agenda tá ruim para encontrar o líder do mundo livre, mas eu vou fazer um telefonema. Ora, Lula sabe que seria humilhado no Salão Oval. Empresário do agro, empresário exportador. Lula não quer resolver o seu problema. Porque ele não tem como sentar frente a Trump. E Trump destruiu a narrativa do Lula, ao vivo, na frente do mundo inteiro. Ai, mas o Trump elogiou o Lula, Paulo. Porra. É mesmo? Filhão, todo dia o Trump elogia líder do mundo inteiro. Leiam o Art of the Deal. Isso é parte de negociação. Lula chegará para conversar com Trump. Vai falar o quê? Por isso que já transformou o encontro num telefonema. Alguém acha concebível? Se fosse uma vitória e Guga estivesse correto, Mauro Vieira estaria dizendo agora que Lula não tem tempo de encontrar o Trump? Ora, faça-me o favor. Trump botou Lula em uma situação impossível. Se vai e faz a reunião, sai sem nada e corre risco de ser humilhado publicamente. Se não faz a reunião, que é o que está acontecendo agora, perde o discurso de que ele é o homem do diálogo e Trump que não quer dialogar. Que foi a pergunta feita a ele, não só na entrevista na BBC, mas a pergunta que tem sido feita a ele em todos os lugares. A última tentativa de forçar o nosso recuo até então havia sido a ameaça do Alexandre, feita por meio da imprensa,
de encarcerar adversários políticos caso as sanções não cessassem. Vocês lembram disso na semana passada? O Alexandre mandou na imprensa que caso o presidente Bolsonaro, caso as sanções continuassem, o Alexandre ia mandar o Bolsonaro para a Papuda. Essa chantagem barata de terrorista não teve qualquer efeito e não terá qualquer efeito. Pelo contrário, ela só reforça a nossa convicção de que a gente está lidando com um terrorista que estão dispostos, esses terroristas, a utilizarem presos políticos como moeda de troca para salvar os próprios interesses. E assim como a América não negocia com terroristas, é uma política antiga dos Estados Unidos, nós não negociamos com terroristas. E eu estou dizendo a vocês para que se esqueçam completamente acordos obscuros ou as intimidações que vocês usaram por anos, porque isso não vai funcionar conosco. Isso vale, por exemplo, para os recados que os ministros do Supremo têm mandado por meio da imprensa, de que agora não é mais possível haver acordo para anistia. Ora, eu já avisei diversas vezes que eu não acredito em negociar com o tigre enquanto a minha cabeça estiver dentro da boca dele. Também já disse, assim como Churchill, que eu não creio que apaziguar o Hitler seja uma opção viável. E eu já disse a vocês também que as fichas do STF acabaram. Eles dizem que por conta das sanções não vai mais haver acordo para anistia, mas mesmo antes das sanções, o Gilmar Mendes já tinha dito que a anistia ampla, geral e restrita era ilegítima e inconstitucional. Entendem o que a gente quer dizer com habilitar e apoiar as violações? Ora, se eles já não iam aceitar isso de toda forma, o que muda para a gente? Ora, muda absolutamente nada. Aliás, esse é o tipo de posicionamento que deixa evidente que nós precisamos pressionar e buscar ainda mais sanções para que, caso eles não cedam, que eles sofram. Vejam, Michel Temer, pelo menos leu o cenário, já começou a falar que não via problema se a anistia fosse aprovada e que ele próprio encaminhou uma sugestão de anistia que perdoaria os crimes, mas manteria a inigibilidade dos condenados ao Paulinho da Força. O nome disso é leverage, moeda de troca, alavanca. E o Alexandre viu que não tem nenhum leverage nessa discussão de anistia, porque ele já gastou todas as fichas. Só que como ele não sabe utilizar de outro protocolo, ele e o seu lacaio Paulo Gonet, seu capanga na Procuradoria-Geral da República, decidiram que colocariam mais uma denúncia fajuta contra mim, Eduardo Bolsonaro, dessa vez por coação no curso do processo. Aliás, quem ficou muito feliz com essa denúncia foi o deputado Felipe Santos Silva, que escreveu assim: a PGR finalmente denunciou Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação continuada no processo judicial. Com isso, os traidores da pátria podem ser condenados à prisão por tentar interferir com as sanções econômicas ao Brasil no julgamento que condenou o Jair Bolsonaro. E eu devo dizer ao Érico Hilton que ele tem muito gogó. Muito gogó. Nós não podemos ser autores do crime de sancionar alguém nos Estados Unidos, simplesmente pelo motivo que nós não temos a capacidade de sancionar ninguém. O máximo que é possível que nós sejamos, Eduardo e eu, caso esse crime não fosse impossível, nós poderíamos ser considerados partícipes. Mas se nós formos, Eduardo, Bolsonaro e eu, se nós fôssemos partícipes, quem seriam os autores do crime? Ora, Eduardo, Bolsonaro e eu estamos ameaçando que os Estados Unidos sancionem, mas nós não conseguimos sancionar. Então, quem são os autores do crime? Ora, Marco Rubio, Scott Bessent, Donald Trump, todo o Departamento do Estado, Departamento de Tesouro, a Casa Branca. Essa é a única forma. E aí eu faço esse desafio ao Paulo Gonet. Gonet, você não é macho? Tipo Felipe Santos? Ou é tchutchuca? Se é macho, vai lá e denuncia Donald Trump, Scott Bessent e Marco Rubio. Caso contrário, você é um frouxo. Frouxo, tá com essa cara aí de mundiaro, murcha. É um frouxo. Covarde. Nós estamos aqui exercendo os direitos previstos na primeira emenda. A primeira emenda me dá o direito de peticionar ao governo da jurisdição na qual me encontro, que são os Estados Unidos, as minhas reclamações. Ora, Gonet,
Você ouviu o Trump? É sobre isso que são as sanções que você está direcionando você. Você vai botar a culpa em mim, mas são as suas ações que levam você a ser sancionado, que levaram você e sua família a perder os vistos e que levará, inevitavelmente, você a ser sancionado sob a lei Magnitsky. E o que eu vou me limitar a fazer é fornecer a documentação para comprovar as suas violações e depois rir. Porque eu sou uma pessoa feliz. E se você acha, Paulo Gonet, Alexandre de Moraes, vocês não entenderam, nós estamos cagando para denúncias. A única possibilidade de nós retornarmos ao Brasil é depois que houver anistia. As suas ações só comprovam que a ideia estúpida que alguns parlamentares da oposição, que serão expostos, têm de que é hora de mais um acordo caracu de redução de pena, estes acordos não servem para nada. Ora, vocês acreditam que ainda há gente estúpida? Vocês no chat digam o que vocês acham disso. Ainda há gente estúpida dentro da oposição que acha que é possível fazer um acordo para uma anistia bunda mole agora, que daqui a um ano, se acontecer, eles vão dar uma anistia completa, que é possível reduzir o tempo para tirar o presidente Bolsonaro da prisão. Ora, deixa eu dizer a vocês, me solidarizo demais com o presidente Bolsonaro. Me solidarizo demais com os presos dos 8 de janeiro. Mas ninguém é maior do que o Brasil. O presidente Bolsonaro está sofrendo um absurdo. Mas ele é um homem, é um militar. E assim como o Lula, até o Lula aguentou a prisão, o presidente Bolsonaro vai aguentar a prisão. Onde quer que seja. Os presos do 8 de janeiro, eles são uma parcela importante que nós queremos liberar, mas eles próprios já se manifestaram contra uma anistia meia-boca. Ora, porque o que você vai dizer para os exilados do 8 de janeiro, que eles nunca vão retornar para sua família? E qual é a diferença? Você hoje anistia, reduz a pena e manda o presidente Bolsonaro para casa, amanhã é aberto um novo inquérito, uma nova ação contra ele, e mandam ele de novo. Vocês querem viver o tempo inteiro debaixo dessa ameaça ou vocês querem pacificar o Brasil? A mim só interessa a pacificação do Brasil. Caso contrário, eu não faço nem questão de voltar. Só quero voltar ao Brasil pacificado. Eu estou disposto a sacrificar minha vida por isso. E o que significa isso? Liberdade. Para que as pessoas possam falar o que querem, exercerem as suas opiniões políticas e votarem quem quiserem. E para isso é necessário que se retroaja até 2019 e se anistie todos os fatos. É isso que significa anistia ampla, geral e restrita. Que todos os fatos desde 2019 sejam anistiados. E com isso, todos os inquéritos ilegais serão encerrados, as multas serão canceladas, Alexandre de Moraes deixará de ser o juiz natural de novas ações políticas perseguindo o bolsonarismo. Esse é o caminho, esse é o único caminho. E todos aqueles que trabalharem em outra direção vão se ferrar. Eu fiz uma enquete no meu X, deveria estar até no programa de hoje. Eu fiz uma enquete no meu X perguntando o que vocês preferiam. Vou fazer isso de novo em algum outro programa. Vocês preferiam a dosimetria ou nada e continuar lutando por uma anistia ampla, geral e restrita? 90% das pessoas do meu X, que são 100% dos eleitores de vocês do PL, 100% dos eleitores preferem nada a uma dosimetria. Ou é anistia ampla, geral e restrita, ou nada. Ou seja, vocês respondam no chat. É dosimetria ou é anistia? Preferem nada ou a dosimetria? Nós estamos indo para o tudo ou nada porque não há solução salomônica. A política, muitas vezes, é isso, é a arte do possível, é a arte de você buscar uma solução intermediária. A Bíblia explica que nem sempre há solução intermediária. Salomão, supostamente um homem mais sábio que nós já tivemos, ensina isso. Não existe meio bebê, só existe um bebê. Não existe meia anistia, só existe anistia. E eu garanto a você, deputado da oposição que está me assistindo, esse é um recado para você. Eu sei qual será o seu posicionamento. E se forem colocar a dosimetria e você votar favorável à dosimetria, lamento. Você será exposto. E não importa a boa relação que nós tivemos, você será exposto. Isso vale para deputado e para presidente Bolsonaro.
Vamos ouvir o que o presidente Bolsonaro... O presidente Bolsonaro, neste momento, é um refém. Nunca foi um grande estrategista e nós estamos nessa situação por conta da péssima condução estratégica que ele fez. Não deveria nem estar no Brasil se sujeitando a essa situação, sendo utilizado como refém pelo regime. Foi incauto. Mas já que é um refém não tem condição de negociar a própria soltura. Não é do presidente Bolsonaro a liderança nesse momento, porque um refém não pode liderar um processo de negociação com reféns. Aliás, curiosamente, foi meu professor em Harvard, o Chris Voss, que tem um livro chamado Never Split the Difference. Né? Nunca dividam a diferença para uma negociação. Esse não é o jeito de se negociar. Então eu digo a vocês, never split the difference. Anistia ou nada. Como Dom Pedro disse, é independência ou morte. Não tem meia independência. Não tem meia anistia. E o que deixamos claro no programa de hoje, e vamos continuar deixando claro, é que o que depender aqui do fronte nessa guerra dos Estados Unidos, nós não vamos abandonar o povo brasileiro. Se você, líder político brasileiro, quiser abandonar o seu povo, você arca com a responsabilidade. A minha lealdade, e eu sei que a lealdade do Eduardo também. Eu sei que nós falamos aqui de forma uníssona nesse tema.